Galera, paz de Cristo a todos. Finalmente voltei pro canal. O canal estava parado porque infelizmente meu celular quebrou. Não teve como eu mudar o YouTube desse celular para outro que eu estava usando, porque infelizmente o YouTube estava fazendo muita coisa e estava com medo de bloquear. Bom, estou voltando hoje falando sobre algumas coisas que Cristo nos entregou. Passei esse tempo todo aproveitando para fazer vários estudos da Bíblia. Meu caderno já está cheio de anotações, cheio de estudos. Então vamos começar hoje com uma coisa que me chamou a atenção quando eu li na Bíblia. O que foi que Cristo nos entregou? O que Cristo nos entregou no momento em que Cristo saiu daqui da terra? O que Cristo nos entregou no momento em que Cristo desceu aqui na terra? Você sabe o que foi que Ele te entregou? Sabe o que foi que Ele me entregou? Que Ele nos entregou em conjunto? Bom, vamos começar aqui um pouquinho. O que Cristo nos entregou? Vocês lembram da palavra dos talentos, né? A passagem que fala sobre os talentos. Que o rei saiu, deixou os servos dele lá, deu dinheiro para cada um, e cada um fizesse alguma coisa que para eles fosse importante. Então alguns multiplicaram o dinheiro, outros simplesmente guardaram, e outros não fizeram nada. Então você repara que isso cabe muito bem com o que Cristo nos entregou quando Ele veio aqui. Cristo desceu aqui na terra com a glória de Deus, certo? Cristo operou sinais, Cristo operou maravilhas, Cristo operou curas, ressurreições, Cristo operou tudo aquilo que a mente humana não podia imaginar naquele tempo e até hoje ainda não imagina. Tanto que muitos ainda não creem nessas coisas. Então veja bem, o que Cristo nos entregou. Vou ler um pouquinho aqui dos estudos que eu fiz. Cristo, quando Ele precisou ir, Cristo nos avisou que precisava ir, mas Ele nos entregou algo. Cristo avisou que iria embora em algum momento, mas Ele nos entregou algo muito importante. Assim como os servos fiéis e infiéis que eram encarregados do dinheiro do rei, que deixou para eles multiplicarem, e uns guardaram e outros não fizeram nada, Cristo nos deu algo. O que Cristo nos deu? Cristo nos deu autoridade, Cristo nos deu governo, Cristo nos deu dons e habilidades. Tudo isso para quê? Tudo isso para que a gente seguisse uma direção. Cristo nos entregou, repetindo, habilidades, dons espirituais, e Cristo nos entregou E Cristo nos entregou governo e autoridade, para que a gente venha seguir um rumo, seguir um caminho fixo, no qual Ele nos deixou, que era para passar o Evangelho, e que a gente viesse servir todas aquelas pessoas que estavam necessitadas, que precisavam de conselhos, que precisavam de curas, de libertações, que precisavam de seguir um caminho, pois elas estavam perdidas no mundo, a mente muito alterada, muita coisa acontecia, situações adversas na vida de cada um. Então Cristo veio com tudo isso. Cristo veio com tudo isso só nele. E antes dele ir embora, Ele nos deixou cada um desses dons para que a gente venha usar e passar a mensagem, passar esperança, passar uma vida nova, uma transformação. Porque do mesmo jeito que aqui nessa terra tem a cultura, cada país tem sua cultura, o reino de Deus também tem a sua cultura. E Jesus nos trouxe aqui a cultura do reino de Deus. Por isso que Ele falou que o meu reino não é deste mundo. A cultura que Jesus trouxe não é deste mundo. Uma cultura além disso aqui. E tudo isso Ele repartiu com os discípulos dele para que eles fizessem a mesma coisa. Porque tem uma passagem onde fala que Jesus disse que coisas além do que Ele fez, os discípulos fariam. Tanto exemplo como, não lembro se foi Paulo ou Pedro, que a sombra dele curava. Em um dos vídeos passados eu falei sobre esse assunto. Então veja bem, você passar por algum lugar e sua sombra curar alguém, sem precisar você nem ao menos tocar naquela pessoa. Então vamos ver. Jesus ele falou o seguinte: eu sou a luz do mundo, certo? Jesus veio para clarear toda a escuridão que tinha aqui nessa terra. Mas depois, como o rei Jesus precisou sair, Ele veio e nos disse: vós sois a luz do mundo. Veja que Jesus no começo falou: eu sou a luz do mundo.
Mas quando Jesus avisou que em algum momento ele iria embora, ele nos deixou os dons, habilidades, governo e autoridade, certo? E depois ele nos diz que vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós estamos aqui meio que, entre aspas, no lugar de Cristo aqui, fazendo tudo aquilo que ele nos mandou fazer. Tudo que ele operou no passado e opera até hoje, ele nos usa para operar as mesmas coisas. A autoridade de você expulsar demônios, governo de você governar tudo que tem na sua casa em relações espirituais, principalmente se você for o cabeça da família, você tem como uma liderança, você tem que fazer isso, você tem que governar aquele lugar, você tem que dominar, você tem que ser um líder daquele lugar, tem que mostrar que você é como Jesus, está no topo daquele lugar. Então, quando o rei dos talentos ele volta, o que ele vê? Ele vê que alguns servos dele multiplicaram o dinheiro que foi dado, outros não fizeram nada e outros guardaram com medo do rei voltar e achar ruim porque eles fizeram alguma coisa. Com Jesus é a mesma coisa. Quando Jesus voltar, ele vai olhar para cada um de nós e possa ser que ele pergunte, ou ele pense, o que vocês fizeram com todos os dons que eu dei a vocês? Com o dom de autoridade, quantas vezes já usou o dom de autoridade na sua casa e para outras pessoas que precisavam? Quantas vezes você usou os seus dons espirituais para aumentar a fé de quem já está com a mente abalada, de quem já está com a fé abalada, de quem já estava com o espiritual abalado, de quem já estava até quase morto espiritualmente? Quantas vezes você usou esse dom para levantar o ânimo de alguém, para levantar a fé de alguém? Quantas vezes já foi usado? Ou você simplesmente coloca para você mesmo, já tenho dons, já estou fazendo a minha parte, eu não preciso fazer muita coisa. Porque senão você se iguala aos servos daquele rei. Foi entregue a eles dinheiro e eles guardaram. E foi entregue para vocês dons para ser usado e vocês guardaram. Tanto que tem pessoas que têm dons e muitas vezes os dons eles adormecem. Eles adormecem porque vocês não usam mais. Vocês dormem, vocês acabam dormindo, acabam não prestando atenção no que deve ser feito. Então os seus dons infelizmente adormecem. E para reativar esses dons novamente é mais buscas, é mais renúncia dos pecados, é mais renúncia de você mesmo, do ego, de si mesmo, para começar a buscar e agradar mais a Deus, para que todos os dons que forem entregues a vocês, eles se reativem, se reanimem em vocês, aleluia, e a partir disso vocês passem para frente, comecem a servir as outras pessoas, assim como Jesus veio para nos servir. Amém. Então veja, Jesus ativou em nós habilidades dele, os dons dele, sinais dele, para quando ele voltar, ele venha ver tudo aquilo que a gente fez em relação ao nome dele e tudo aquilo que ele nos entregou. O que é que a gente fez? Já levantamos a vida de alguém? Já conseguimos libertar alguém? Hoje em dia, nesse mundo de caos, do jeito que o mundo está, todo esse caos, sem amor, o ser humano está perdendo o amor com o outro. Alguém está sofrendo ali, você não tem coragem nem de ir lá ajudar, nem sequer de perguntar se precisa de alguma coisa. As pessoas hoje não se importam mais com as outras. Tem muitas pessoas hoje que já foram tão feridas, que não conseguem mais colocar confiança em ninguém. Não conseguem mais tentar amar outra pessoa. Até mesmo fecha o coração, como isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. Endureceu o coração, acreditar não mais que poderia amar por ter sofrido tantas coisas, esquecendo que Deus é o puro amor, esquecendo que Jesus é o puro amor, Ele é a fonte. E quando a gente não tem algo, nós viemos pedir a quem? Ao Criador, ao Rei dos Reis. Ele é a fonte e temos que pegar nele. Somos vasos que precisamos estar cheios do Espírito Santo, cheios dos dons, para que a gente venha a ser usados. Porque a partir do momento que você usa toda a sua unção, tudo que Deus te entregou para outros, você se esvazia. É da hora que você sente aquele vazio, você sente acabado, você acha que batalhou muito e acha que está fraco. Porque toda a unção que você tinha, você já dispensou para outras pessoas. Então você tem que voltar para onde? Para a fonte de todos os dons, para a fonte que é Deus.
buscar Ele novamente, a unção, buscar Ele novamente, tudo aquilo que você secou, entre aspas, para se preencher e a partir disso continuar a caminhada, seguindo a direção que Cristo te colocou. Aleluia. Então vamos ver. Jesus espera nos ver ativados com aquilo que Ele nos entregou, que Ele nos ativou. Jesus tem um nome exaltado a partir de tudo aquilo que a gente faz em relação ao nome dEle e tudo aquilo que Ele nos entregou para fazer aqui nessa terra. Não só com nós, mas com as pessoas que mais necessitam. Porque Jesus, Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser conhecido. Você já fez Jesus ser conhecido? Entenda bem a frase que eu estou falando. Eu não estou falando, todo mundo já conhece Jesus, todo mundo já ouviu falar. Ouvir falar de Jesus é uma coisa. Conhecê-lo, andar com Ele, ter intimidade como um amigo e ter um relacionamento de amizade sincero e verdadeiro, poucos nessa terra têm essa maravilha. Então, vamos ver o seguinte. Jesus, Ele nos entregou tudo isso, certo? Ele nos entregou dons, sinais e maravilhas para que a gente venha passar para frente, para que a gente venha mostrar para todas as pessoas o que Jesus pode fazer na nossa vida. Mesmo como muitas vezes a gente acha que a nossa vida está parada e não vai para frente. Eu quero dizer aqui algo muito bonito que aconteceu ontem. Algo muito lindo que aconteceu ontem. Ontem juntou eu e mais 2 amigos. Eu não queria sair de casa. Isso aqui serve um pouco de testemunho. Eu não queria sair de casa. Eu estava com a mente muito bagunçada sobre muitas coisas que vieram acontecendo comigo durante esse tempo. Coisas que vieram com ódio, coisas que vieram emocionais. Então, eu saí com 2 amigos. A gente comprou um refrigerante, compramos uma pizza para lanchar durante a noite. Já era perto de meia-noite já. Começamos a falar de Deus. Irmãos, a coisa foi indo tão para frente. Começamos a falar tanto de Deus, tanto. Mas tanto que outras pessoas que estavam lá foram indo embora com o passar do tempo. Só ficou nós 3 em uma praça sentados conversando sobre Deus. Botamos uma caixa de som, botamos louvores alto mesmo. A gente estava nem aí para as pessoas que passassem e ouvissem. Começamos a falar sobre Deus, a falar dos dons dele, das coisas que ele já nos entregou. Eu comecei a falar sobre um dos dons que Deus me deu, que foi o dom da visão. Eu comecei a falar para eles coisas que eu já vi, coisas que tem tudo aqui no caderno, desenhado, coisas que Deus me deu esse dom. Deus, quando me mostra algo espiritual, eu consigo desenhar, eu consigo pintar. Não fica 100% com uma realidade, mas chega perto do que é. Então a gente começou a falar, começamos a louvar. Eu comecei a chorar, comecei a falar coisas que já aconteceu comigo, coisas que está acontecendo. Meu amigo foi usado, falou muito comigo. Outro amigo também falou muito comigo. A gente resolveu ir para a casa dele. Ficamos lá até meia-noite alguma coisa, falando de Deus, colocando louvores. Meu amigo cantou uns 2 hinos lá. E a gente passou o tempo todo falando. Começamos a sentir a presença de Deus no nosso meio. Aleluia. A gente começou, todos os 3 começou a sentir arrepios, todos os 3. Cara, todo mundo lacrimejou o olho. Eu cheguei uma hora que eu chorei muito. Até o momento que meu amigo chorou muito, porque eu falei de uma experiência onde Jesus apareceu em um sonho, me dando broncas de brincadeiras que eu fazia com outras pessoas que não agradavam a ele. Então, o que Jesus quer da gente? Que a gente venha passar para frente toda a história de Jesus, tudo que ele fez por essa terra, tudo que ele faz, tudo que ele está fazendo e tudo que ele ainda vai fazer a partir daquilo que ele nos entregou. A gente tem que operar nessa terra sinais e maravilhas de Deus. A gente tem que operar curas, a gente tem que operar libertação, a gente tem que operar sinais e maravilhas, porque Jesus disse que mais do que ele nós iríamos fazer. Será que a gente está fazendo tudo isso? Será que a gente está realmente fazendo o que Deus nos entregou? Será que a gente está usando tudo aquilo que Jesus nos entregou e quando ele voltar ele quer ver tudo isso ativado, ele quer olhar para a gente e ver a gente como o sal da terra, ele quer nos ver como verdadeiramente ele falou, vós sois a luz do mundo. Então Jesus quer nos ver assim. O que você tem feito hoje para levantar alguém? Então veja bem, irmãos, eu sei que muita coisa acontece na nossa vida, como eu já notei aqui uns ensinamentos sobre a questão de medo.
receio e frustração de coisas que acontecem, e muitas vezes isso nos paralisa a nossa mente, paralisa as nossas vontades de fazer o que Deus nos pede. Só que a gente tem que ser guiado por uma coisa, a gente tem que ser guiado pela palavra de Deus. Quando Deus nos fala algo na Bíblia, quando Deus fala algo diretamente para você, você tem que seguir o que Deus fala. Não tente interpretar o que Deus te ordena. Quando Deus falar vá para a esquerda, não vá beirando caminhos, tentando seguir atalhos que pode te levar para outro lugar. Vá para aquele lugar que Deus ordenou. Jesus mandou uma voz de comando para você, uma direção. Siga ela, ouça a voz de Deus e simplesmente siga. Não siga muitas vozes. Igual um cara chamado Chris Duran, que tem uma música dele que ele fala: eu não darei ouvido às muitas vozes, somente ouça a única voz importante, que é a de Deus. Então, quando Deus falar, siga, porque o medo, o receio e a frustração não são nada do que Deus quer para a nossa vida. São situações que são todas decorrentes de algum acontecimento que aconteceu na nossa vida. Alguma coisa te aconteceu que te causa medo hoje. Alguma coisa te aconteceu que te causa pavor, te causa receio, te causa frustração. Tu tem um trauma de alguma coisa que Deus te... Ou, sem querer, que algo aconteceu com você no passado. E agora você está frustrado, você não vê esperança. Mas Jesus é a esperança. Eu também já fiquei desesperançoso várias e várias vezes. E a partir de ontem, quando a gente falou tanto de Deus, que Deus se fez presente, Deus ficou no nosso meio, naquele lugar, lá na praça, aí na casa desse meu amigo, Deus usou o meu amigo para falar comigo. Então eu só vou fazer o quê? Ouvir o que Deus me ordenou. E a partir de agora a gente tem que seguir a direção que Deus nos ordena. Se você tem o dom da visão, usa. Fala para alguém o que tu viu para que a fé daquela pessoa aumente. Se você tem o dom de línguas, use, porque isso edifica você mesmo, a tua fé. E outras pessoas podem ver e podem querer a mesma coisa, como foi comigo. Se você tem o dom da palavra, usa, espalhe a palavra. Se você tem algum dom que hoje está adormecido, pede a Deus, busca mais, caminha com Ele, clama, ora, faz o teu possível, porque o impossível Deus fará na sua vida. E a partir disso, você será um vaso muito usado aqui nessa terra. Deus quer que você seja próspero. Deus quer te trazer prosperidade, assim como quer para mim também. Mas que a gente tem que seguir a direção que Cristo nos ordenou, que é Ele. A direção, o único caminho é Ele. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, siga e olhe somente para Jesus. Usa tudo o que Jesus te entregou. Vai caminhando, que no tempo e no momento certo, tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Que Ele não é homem para que imite, nem filho de homem para que se arrependa. Então, irmãos, obrigado mais uma vez por vocês ficarem até aqui. Até o próximo vídeo. Eu ainda tenho que falar sobre as experiências dos desenhos que eu falei nos vídeos passados. Eu vou voltar a fazer. Glória a Deus, o celular está consertado. Fica na paz, irmãos. Até a próxima e a paz de Cristo a todos.